Oi pessoal, meu nome é Eliana Medaira, sou gestora aqui do Portal do Sorriso. Hoje eu vou falar com a doutora Carol, nossa odontopediatra, para dar algumas dicas para os pais e para as mães que sempre ficam aflitos, né? Principalmente a primeira pergunta, quando devo levar o meu bebê? Eu acho que essa é a primeira pergunta. Todo mundo sempre quer saber, não só os pais, mas os médicos também, né? Os pediatras, até para eles indicarem. Então a gente fala, nasceram os primeiros dentinhos, já pode trazer ao dentista, já pode levar ao odontopediatra. Os dentinhos começam a nascer mais ou menos entre 6 meses a 1 ano, né? Então os pediatras até ficam assim, meio reticentes, até perguntam, vamos indicar só a partir de 1 ano. Mas os dentinhos começaram a nascer 6 meses, já vem ao odontopediatra para a gente poder dar todas as orientações e passar tudo, né? Mesmo porque geralmente eles trazem quando tem sintomas, né? Tem algum incômodo, e aí de repente o que eu vou fazer com esse incômodo, né? Exatamente, então a ideia é prevenir, é fazer prevenção, né? E a gente consegue fazer prevenção quando a gente orienta. Então a gente precisa orientar e precisa passar. Se escova o dente, se não escova, que tipo de pasta, que tipo de escova, como faz, como é a técnica, como é que eu tenho que fazer. Então, acho que isso as mães têm muitas e os pais têm muitas dúvidas em relação a isso. Para ajudar. Por volta dos 6 meses, mesmo que não tenha erupcionado, porque antes de erupcionar, ele vai apresentar alguns sintomas, não é? Sim. E aí você já sabe como agir. Você sabe correr no dentista, porque ele está enjoado, ele está com febre. É do dente ou não é? Exatamente, né? A gente gosta até de atender as gravidinhas deles, né? Até no pré-natal. Pré-natal odontológico. Porque na última consulta a gente já passa todas as orientações quando o bebê ainda não tem dentinho. Então o bebê ainda não tem dentinho, você tem que higienizar? Não tem que higienizar? Normalmente não precisa higienizar. Porque ainda mais se a mãe está amamentando, está com aleitamento materno, esse leitinho vai ajudar a proteger a boca do bebê. Só que muitas vezes o bebê já está com fórmula, tem um refluxo, e aí fica com aquele cheirinho na boca. Tem que limpar. Então tem que limpar, passar uma gaze com água filtrada, uma fraldinha mesmo, e já passar em toda a cavidade oral do bebê. Isso também a gente já pode fazer pelo menos uma vez por dia, já é uma pré-introdução já para uma escova de dente. Porque o bebê já na escova de dente já vai começar a ficar mais acostumado, já com essa introdução com alguma coisa na boca dele. E aí nessa fase de bebê também, sem os dentinhos ainda, eles ainda não erupcionaram, podem acontecer algumas coisas, né? Então tem dentes ao nascimento, que tem, já com 3 meses o dentinho pode nascer e a mãe fala que dentinho é esse bem antes, então a gente precisa saber bem antes do período se o dente é um dente neonatal, que nasceu, que ele é de série e que a gente precisa manter, ou se é um dente super, se é um dente extra, que não vai fazer falta nenhuma e que aí a gente pode até fazer extração, né? E aí, se a mãe está amamentando, esse dentinho realmente vai atrapalhar, porque vai machucar o peito da mãe, né? Então tem que vir ao dentista, a gente faz um alisamento nesse dente, olha, tira uma radiografia, vê se ele é realmente de série ou não. Existem também, quando os dentes começam a erupcionar, que são aqueles nódulos de erupção, né, que vem também, que fica uma bolinha roxa, que assusta, que as mães ficam super preocupadas, né, e também não é nada demais, mas vem ao dentista pra gente, né, vem ao odontopediatra pra gente poder orientar e falar o que fazer. Também existem uns nódulozinhos que as mães confundem muito com dentes já nascendo, que vem na gengiva, são bolinhas branquinhas que aparecem na gengiva, e as mães se confundem também, que são dentinhos, na verdade não são. Então traz ao odontopediatra para a gente poder orientar. Outra questão que tem, Carol, é a questão do freio lingual, né? Exatamente. Então, assim, alguns bebês deixam de mamar por causa do freio. E aí o odontopediatra também tem que intervir. Exatamente, o para poder mamar, né? Exatamente. Então, hoje em dia já tem o teste da linguinha, né? Já nas maternidades, mas eles não intervêm, né? Eles não fazem nada, eles só falam, olha, talvez tenha que fazer. E aí, realmente, o odontopediatra é capaz realmente de fazer essa análise, né? Um odontopediatra preparado, que tem essa capacitação para fazer isso, essa avaliação e fazer esse tipo de cirurgia, né? Que a gente chama de freonotomia. Então, quanto antes fizer, não é só vai atrapalhar a mamada, na verdade, a alimentação, a amamentação, vai atrapalhar também a vida dele futura. Com deglutição, mastigação,
Tudo isso, e até para uma vida futura já pensando adulto já, né? Então, se ele fizer japa no bebê, é um pique que a gente dá realmente. Super simples, né? É simples, né? Não deixa de ser uma cirurgia, mas é uma cirurgia mais simples, que não precisa nem. Hoje em dia a gente faz até com um colírio, um anestésico tópico, dependendo do caso, isso vai ser avaliado aqui realmente no consultório. Mas é uma cirurgia mais simples, porque se você for fazer e deixar isso para fazer com 4, 3 anos, aí a cirurgia é muito mais difícil. O comportamento da criança, conseguir controlar. Exatamente. Então, os pais que foram, que fizeram, né, tiveram o nascimento do filho, e um pediatra ou uma fono já na maternidade falou que realmente tem que ser avaliado porque tem alteração. Então, se tem alteração, tem que fazer. Não deixe isso para frente, porque vai ser muito pior para o próprio filho, né? E, Carol, depois que nasceu o primeiro dentinho, né? Como é que a gente vai higienizar esse dentinho? Ou antes mesmo, vamos pensar na situação em que está erupcionando e a criança está incomodada, a bebê está incomodado, está irritado, está com febre baixa. Que dica que a gente dá para esse comecinho aí? Da erupção dos dentes, né? Então, o que acontece? Os bebês ficam irritados mesmo, porque, né, é um dente que está erupcionando e está rasgando a gengiva daquele bebê. Tem bebê que não sente nada, né? Tem criança que não sente nada e tem bebê que se irrita muito. E nessa fase é uma fase dele colocar a mão na boca, tudo na boca, né? Então, e essa gengiva, ela coça, além de incomodar, ela coça. Então, o que a gente usa aí nessa fase, né? A gente tem a camomilina C, que é um fitoterápico, que ele vem em cápsula mesmo, então é abrir essa cápsulazinha, dissolver esse conteúdo numa água, num suco, né, normalmente em água, e dar para o bebê para ele tomar. Então a gente não tem muita restrição, porque como ele é um fitoterápico, então você pode, na verdade, dar para o bebê aí de 2 a 3, 4 vezes ao dia para ele, isso vai aliviar esse incômodo e esses sintomas. Além disso, a gente tem aqueles massageadores que a gente coloca nos refrigeradores para gelar, né, para eles morderem. Existem vários modelos, né, vários, mas que você coloca na geladeira e você dá para ele morder, e esse geladinho vai acalmar e aliviar essa coceira, essa dorzinha e tudo mais. E aí, fora isso, a gente tem os massageadores que são de bastão, que a gente pode dar, né? E além disso também tem essa dedeira que muitas mães de silicone que as mães confundem também. Eu posso escovar o dente? Não é escova de dente. Isso aqui não é escova de dente, não escova o dente, realmente é para massagear. E nessa fase que os dentes estão erupcionando, isso é ótimo, porque você passa na boquinha do bebê, do filho, e isso realmente vai aliviar porque está coçando tudo. E aí a parte da febre, né, de vomitar e de ter diarreia, pode acontecer? Pode acontecer, porque também a criança está colocando tudo na boca. É verdade. Entendeu? Então isso pode acontecer realmente. Então, uma febre branda, né, uma diarreia leve, ok, está dentro da normalidade. Agora você tem uma diarreia exacerbada, uma febre alta, isso já não tem mais a ver com dente. E aí realmente tem que ser avaliado, levar o pediatra, porque não é realmente só por conta do dente. Então, não é tanta febre, tanta diarreia assim que um dentinho vai ocasionar. Mas uma coisa mais branda, isso sim, não tem problema nenhum. É por conta de um dentinho mesmo nascendo em erupção. Legal. Depois que erupcionou o primeiro dentinho, como que a gente limpa esse dentinho? Qual é a pasta que a gente usa? Tá, então, ó, nasceu o primeiro dentinho, escova de dente. Gente, peguei essa escova grande aqui. Não é essa? Não é essa que a gente vai usar nos babies, mas assim, nasceu o primeiro dente tem que escovar. Escova de dente. Com escova de dente. Então, eu gosto de algumas escovinhas, né? Nasceu o primeiro dentinho, só que aqueles 2 primeiros dentinhos vão nascer embaixo, né? São os incísivos centrais, embaixo, inferiores. Então, eu gosto muito dessa aqui do Mundo Bita, que ela tem a cabecinha pequena. As cerdas são bem macias, tanto essa e tem uma da Bitufo também, que é a Cocoricó, que elas são o meu primeiro dentinho. Tá. Elas são ótimas, bem pequenininha, cabecinha pequena, então até um ano mais ou menos a gente consegue usar essa. Tem a Training Brush também, que é da MAN, que a gente usa também. Então até essa fase eu gosto de indicar para os pacientes essas. E aí, a partir de um ano, tem a Oral-B Stage que eu gosto e que ela já começa a vir com a idade. Então, assim, ó, a partir dos 4 a 24 meses, então a gente já começa a usar essa. A partir do primeiro, porque a cabeça dela é um pouquinho maior,
né? Então você vai, porque outros dentes já vão começar a erupcionar, já vão estar em boca. Então eu gosto dessa aqui a partir de 1 ano e pouquinho, tá? Aí a partir de 2 anos, também tem, eu gosto da Oral-B Stages também, que tem essa que serve para a partir de 2 anos, e tem a Oral-B Stages também que tem a indicação de idade, a partir de 2 anos de idade. Tá? Então são escovinhas que a gente precisa usar a partir... Nasceu o primeiro dentinho, tem que ser escova de dente, não tem jeito. E a pasta? Eu uso a escova com pasta ou sem pasta? E qual pasta? Sempre com pasta. Hoje a Organização Mundial de Saúde, todas as organizações, na verdade, de odontopediatria, de pediatria, já preconizam o uso de pasta de dente com flúor, né? Porque ela é um escudo, ela vai ajudar, esse flúor só vai ajudar. E o que muda a prevenir a cárie, e o que muda, na verdade, é a quantidade de pasta que a gente vai usar de acordo com a idade. Porque antigamente a gente via naquelas propagandas, a gente colocava a quantidade de pasta enorme, né, nas cerdas inteiras. Então, na verdade, o que a gente vai usar? Existem algumas pastas no mercado, a pasta é com flúor e a quantidade de flúor é de 1.000 a 1.100 ppm para as crianças, a partir dos 6 meses de idade. Isso a gente consegue ver atrás nas pastas, em letras pequenininhas, né, que a gente não enxerga tanto, mas eu vou mostrar aqui algumas que eu indico e que elas têm essa quantidade de flúor. Essa Malvatri Kids, que é amarela, ela tem flúor porque tem a Malvatri Kids azul, que não tem flúor. Então, nasceram os primeiros dentes, pastas de dente com flúor. Então, eu vou mostrar aqui algumas pastas e depois eu vou falar da quantidade. Então, a Malvatri Kids amarela, a Tandy, que é da Colgate, todas as pastas da Colgate que são Kids, Smile, a partir de... Porque agora elas mudaram, né? Na verdade. Elas nem estão colocando mais a idade. Porque senão elas vão começar a perder, elas estão perdendo o mercado. Né? Porque agora os estudos já provaram que pastas de dente com flúor tem que usar a partir dos 6 meses, a partir de nascer os primeiros dentinhos. Então, Colgate Smile, Tandy, Malvatri Kids amarela, tem a Bitufo, que também é super indicada. Tem essa aqui que chama Bonnie Kids, que ela também tem. E tem a Oral-B, que tem a Oral-B Stages, de acordo com a escovinha. E a Oral-B Kids também. Todas essas têm 1.000 a 1.100 ppm, que são super indicadas, que são as indicadas para... Mas se vocês tiverem dúvida, pega atrás na pasta. Dá uma lida nos ppm. Nos ppm, que é parte por milhão, que é a quantidade de flúor que tem. Carol, ainda tem orientação de usar pasta de dente sem flúor, nos casos em que a criança pode engolir? Ainda existe isso? Então, e aí entra a quantidade de flúor, né? Então, qual é a quantidade de pasta, né? Qual é a quantidade de pasta que a gente vai colocar? Né? Então, os estudos aí mostraram pra gente que a gente precisa usar. As crianças que ainda não sabem cuspir. Exatamente. Isso acho que é o maior risco, né? Você dá uma pasta de dente com flúor, a criança engolir. Exatamente. Então, a quantidade de pasta, até 1 ano de idade, vai ser meio grão de arroz. Literalmente. Então, é meio grão de arroz. Até 1 ano de idade. A partir de 1 ano, já é 1 grão de arroz até 3 anos de idade. A partir de 3 anos, é 1 grãozinho de ervilha. Tá? Então, essa quantidade, se a criança engolir essa quantidade, não vai ter problema, não tem risco nenhum. Então não tem mais aquela história de tipo, se a criança vai para a escolinha e eles vão escovar o dentinho dele lá, manda pasta de dente sem flúor. E é o que a gente fala, né? Que pasta de dente com flúor é um remédio. Tem que ter a supervisão. Tem que ter a supervisão dos pais e normalmente a gente pede para guardar como se guarda um remédio, porque tem criança que gosta de pasta, porque essas pastas são gostosas. É tutti-frutti, é chiclete. Além de serem lindas. Além de serem lindas, tem glitter, né, e tudo mais. Então tem criança que come muita pasta. E o que pode vir a acontecer? Uma fluorose, que são uns manchamentos de dente, os dentes ficam branquinhos, existem níveis de fluorose, e isso vai acontecer nos dentes permanentes. Então esse flúor vai sendo incorporado, né, no dente permanente, e quando ele nasce, ele vem com essa fluorose, com essa mancha branca, que pode ser severa, pode ser moderada, depende da quantidade de flúor que essa criança realmente engoliu e comeu. Né? Então a criança pode se intoxicar com flúor, ela tem que comer tubos e tubos de pastas para realmente se intoxicar e ter um problema e ter que ir para um hospital. Né? Então, na verdade, o que pode ocasionar mesmo, a não ser que ela realmente tenha alguma alergia a flúor, aí tudo bem.
Aí a gente está falando de uma outra coisa que a gente também vai saber só depois que a gente usou, né? Mas de risco realmente seria essa fluorose. E se a criança engolir essa quantidade que eu falei, né? Meio grão de arroz, 1 grão de arroz e 1 grão de ervilha, se ela vier com uma manchinha que a gente enxergue secando o dente, deixando o dente totalmente desidratado, né? O que seria isso, na verdade, em relação a tudo que o benefício do flúor vai trazer? Porque o flúor já preveniu, né? Já preveniu. Então a ideia é realmente fazer a prevenção, né? A gente sabe que a água também é fluoretada, né? Mas é água de filtro, não é água que a gente compra, então a água que a gente compra engarrafada, ela não tem flúor. Então se você tem um filtro em casa, você usa o filtro, ok, a sua água é fluoretada. Seus filhos estão usando água fluoretada para fazer o bochecho, né? Para lavar a boquinha, ou para tomar até. Mas se não é engarrafada, esse flúor não está sendo incorporado. Então essa quantidade de flúor que a gente usa realmente é para prevenir, para ter prevenção. E em relação às escolas, a gente fica realmente pensando para não levar, e a gente indica isso vai ser uma coisa muito individual, dependendo do paciente. Da rotina dele na escola, cuidado. Exatamente, porque a gente sabe realmente, que a gente não sabe se a tia da escola é ela que passou, e normalmente não é, são as crianças que acabam passando, e elas vão lá e chucham pasta na cerda inteira. Então ela pode comer, e que criança gosta dessa parte, né? Fica chupando a pasta e come. Então dependendo do caso, a gente pede até para ela realmente levar uma pastinha sem flúor para a escola, porque a escovação da manhã e a escovação da noite feita em casa com os pais, isso realmente já vai ser o suficiente para proteger. E para ajudar e a prevenir a não ter cárie e tudo mais. Pensa, falando só da escovação, só da escova, dos da escova. E o fio dental na criança? Fio dental. Então, o fio dental também, ele é super importante, né? Então, cada dente tem 5 lados, né? Então, é em cima do dente, na frente e atrás, do lado e do outro, né? Entre eles. Então, assim, os primeiros dentinhos que nascem, normalmente eles são separadinhos, né? E os dentinhos, na verdade, dente de leite, os tecidos, eles são separados, na maioria das crianças. Eles devem ser mesmo separados. Mas tem muitas crianças que nascem já com dentinhos juntos. Já os primeiros dentinhos de baixo, grudadinho. A escova, a cerda da escova, ela não entra no meio do dente. Então, nascer os primeiros dentinhos, eles já são separados, tem que usar o fio dental. E aí, hoje tem, né, facilidade de ter um fio dental, né? As forquilhas, que já é um fio dental já montadinho, super fácil para os pais passarem. E ele é descartável, tem que passar, vai passar do lado de um dente, vai passar do outro lado, porque fica, né? Não é um fiapinho de manga, né? Um pedacinho de carne, mas assim, que a gente não enxerga, é a sujeira que realmente a gente não enxerga e que tá lá, e que não adianta. E aí se a gente não limpa, fica 1 dia, 2 dias, 3 dias, semanas e meses, e a gente precisa realmente higienizar. Então, dentinho junto, precisa realmente passar o fio dental. Então, por isso que a gente pede realmente para vir ao dentista, para a gente, ao pediatra, para a gente poder realmente falar, olha, precisa passar, não precisa passar, de que forma passa, qual é o melhor fio dental. Quantas vezes por dia? Quantas vezes por dia. Normalmente a gente acaba passando fio dental nessa fase aí, 1 vez ao dia, à noite, antes de dormir, né? Que é uma coisa super importante também ser falada. Que é a principal escovação do dia. Que é a principal escovação do dia. E é quando a criança tá chatinha, tá com sono, os pais não querem segurar. E que dão, na verdade, elas ainda estão mamando, seja no peito ou... Dorme, às vezes. Dorme mamando, ou seja no peito ou mamadeira. E, na verdade, tem dente precisa higienizar. É igual, a gente tem que ter um pensamento de adulto. A gente dorme, né, um dente limpo, porque a gente sabe, alguém colocou na nossa cabeça que vai dar cárie. A gente precisa dormir de dentinho limpo. As crianças, na verdade, os bebês são as mesmas, é o mesmo pensamento, é a mesma filosofia. Sujou o leite, é o leite materno que dá cárie. Não é o leite materno que dá cárie, né? É deixar o dente sujo. Né? A gente tem um processo fisiológico, né, de desmineralização do dente, a gente tem um pH na nossa boca que é ácido. Quando a gente come, né, que fica ácido, e aí à noite a nossa saliva também para de ser produzida, ela tem uma capacidade de proteger, só que de dia ela está sendo produzida, à noite não está. Então à noite é o pior período para a gente deixar, na verdade, as crianças sem escovar o dente. Então se ainda está mamando, tem livre demanda, está mamando e vai deixar o filho já tem dente, e vai deixar o filho o período da noite inteira sem escovar,
Então o ideal ainda não conseguiu, porque o mundo ideal é escovar. Mamou, escovou e aí vai dormir. Essa é a rotina que tem que ter. Essa é a rotina ideal que tem que ter. Mas ainda não conseguiu, pega uma fralda, pega uma gaze, pega uma água filtrada e esfrega no dente. Vamos colocar assim que é menos pior. Pior do que deixar sem fazer nada. Do que deixar sem fazer nada. Então tem que fazer, tem que ter isso em mente, porque senão, como eu falei, fica um dia, um mês, semanas e anos, e isso realmente pode vir a ocasionar a cárie precoce da infância. Que acontece ainda nos consultórios. Muito. Com cárie, que começa a ficar o dentinho escuro, os dentinhos da frente, né? Que é onde o leite mais tem um impacto. Então, assim, tem dente, tem que higienizar. E ainda mais, não vou falar, ainda mais o flúor não usa, né? Tem que usar, ainda mais para essa fase que a mãe ainda não conseguiu tirar esse leite da noite ou mudar essa rotina de escovar depois de mamar. Esse flúor, na verdade, só vai ajudar esse período, né? Então é super importante. Então tem que ter isso em mente para ter pelo menos um norte para saber o que pode ocasionar. Vamos lá, a criança com dentinho já vem para o consultório e tal, passa as orientações. E aí qual é a frequência dele no odontopediatra? Isso vai ser uma questão muito individual, né? Então por isso que a gente pede para vir. Porque assim, se a criança, aí a gente vai avaliar. Os pais conseguem higienizar? Eles estão higienizando? Ele já tem lesão de cárie na boca? Entendeu? Então eu preciso ver como é que é o estado bucal dele, na verdade é igual ir ao médico. Sim. Então a criança vai ao médico, ela tá com infecção, tá com alguma coisa. E aí o pediatra vai lá falar, não, eu quero você aqui em um mês, ou quero você aqui em 2 meses. Exatamente como o doutor. Porque é uma avaliação individual, né? Então eu não posso generalizar, mas generalizando um pouco, a gente pede para vir no mínimo de 6 em 6 meses. Mas a gente realmente precisa fazer uma consulta individual, porque eu não sei como é que são os hábitos. O que come, né, como é que come, se tem hábitos, né, de comer doce, açúcar, qual é a frequência, qual é a frequência que higieniza, não higieniza direito, uma vez por dia, não usa pasta com flúor. Então, essa criança é uma criança que tem mais risco de ter cárie. Então, eu vou precisar trazê-la mais ao consultório, porque a ideia é fazer uma prevenção. É prevenir, para que ela não tenha cárie. Essa é a ideia. E, na verdade, vamos colocar aqui, é muito mais barato uma criança que não tenha cárie, né? E fazer prevenção, é muito mais barato você fazer uma prevenção do que você realmente tratar uma cárie. Por isso que aqui tem os programas de prevenção que são personalizados, né, Carol? Exatamente. Se a criança precisa vir todo mês, e às vezes acontece. Tem uma dificuldade dos pais não conseguirem higienizar, porque trabalham fora, não conseguem estar junto e precisam dessa ajuda. Né? Então vem todo mês, a gente está aqui e vem todo mês. Esses programas de prevenção, eles são realmente individualizados para cada tipo de paciente, para cada tipo de família, né? Não é nem o paciente, né? É para cada família, porque família, né? A criança não se cuida sozinha. Exatamente, né? Então a gente precisa dos pais, né? E até a gente fala, né? Os pais precisam ajudar os filhos a escovarem os dentes até 7, 8 anos de idade, porque a gente sabe que tem desenvolvimento motor, essa questão de disciplina, exatamente, a gente sabe que até essa idade eles não têm essa coordenação, de saber o que é na frente do dente, atrás do dente, em cima do dente, escovar, passar o fio dental, né? E aí muitas vezes os pais não conseguem, né, dar essa assistência de trabalho e tudo mais, e aí a gente precisa suprir essa necessidade aqui, né, no consultório. Então esses programas de prevenção, na verdade, eles são ótimos, mas eles são individualizados e tem que vir aqui para a gente poder avaliar e poder propor o melhor tratamento. Legal. Carol, mais comum os pais procurarem quando nasce o primeiro dentinho, o odontopediatra, né? Procurarem o odontopediatra quando nascem os primeiros dentinhos ou quando tem um incômodo ali do bebê. Só que existe a consulta do pré-natal odontológico, que pouca gente conhece, que é para gestante. Ela vir para o odontopediatra antes mesmo de ganhar o bebê. Exatamente. O que é feito nessa consulta com o odontopediatra no pré-natal odontológico? Então, a gente faz, na verdade, uma avaliação da mamãe mesmo, né? Da boca da mamãe. Da boca, da saúde bucal dela durante essa fase, né? Então, na verdade, antes mesmo dela pensar em engravidar, ela já sabendo que ela vai engravidar,
ela já tem que ir ao dentista para fazer uma avaliação, porque ela tem que estar, na verdade, se ela vai engravidar, ou se ela já engravidou, ela está tão saudável que ela está esperando um filho, certo? Mas ela precisa realmente, igual ela faz no pré-natal, ela precisa cuidar da saúde bucal dela. E antes mesmo ela já deveria realmente ir ao dentista para ver se está tudo certinho, e durante a gravidez é super importante ela ir ao dentista, porque a saúde bucal e a parte da escovação ela fica um pouco negligenciada, né? Porque assim, essa mamãe, né, essa gravidinha, tá com tanta coisa na cabeça, tem tanta coisa, né, pra pensar, o mundo se abriu na frente dela, que a última coisa que ela vai fazer, ou pensar, ou até esquecer, vai ser escovar o dente. E existem alterações bucais que acontecem realmente durante a gravidez, né? Então o nível hormonal dela sobe de uma certa maneira que ficar altíssimo. E tem consequências na gengiva. A gente fala que tem até a gengivite gravídica, né? Que na verdade não é uma gengivite ocasionada por um fator, né, de bactéria ou de placa bacteriana que acabou acumulando lá, mas sim por conta de um aumento, né, dessa progesterona que ela acabou, que ela está aumentada, né? E se for até uma gravidez que é in vitro e tudo mais, que ela inseminou, normalmente essa grávida ela tem que tomar mais progesterona. Ela toma mais progesterona, ela já está produzindo muito e ela ainda toma mais. E hoje em dia isso é muito comum. Então vão ter consequências na gengiva. Essa gengiva vai ficar mais avermelhada, vai ficar como se fosse uma doença de gengiva mesmo, né? Uma gengivite. Vai sangrar mais, muitas vezes esse dente pode ficar mais amolecido, né? E aí o que a gente precisa fazer? E aí junto com isso, né, que é um fator na verdade que vai acontecer por conta da gravidez, a gravidinha negligencia um pouco a saúde bucal. Porque ela tem enjoo, né, mais matinais, mais durante o dia, então ela acaba não conseguindo escovar o dente porque ela fica nessa fase até os 3 meses com as enjoadas. A própria pasta. A própria pasta causa aquele enjoo, então ela não escova. Então muita gente fala, não usa pasta, só escova o dente. Então esse remove a placa. Remove a placa, então essa parte mecânica de escovação vai ajudar a remover a placa, ou vai trocando de pasta. Até encontrar uma pasta mais adequada, que seja uma de criança até, né? Então, mas vai mudando até você encontrar. Então, e junto com essa negligência, né, da saúde bucal, que ela começa também a mudar os hábitos alimentares. Porque eu começo a comer uma coisa a mais, ou comer uma coisa diferente. Vontade de um docinho, não sei o que, aí à noite acaba me escovando. Então, são coisas que vão se agrupando, né? Então, já é um fator, na verdade, biológico mesmo, que vai acontecer ali por conta da gravidez. Mais uma negligência, mais uma negligência de não escovação, porque ou por conta de náuseas, de enjoo, ou porque mudou a alimentação. Então, tudo isso associado realmente pode exacerbar esse quadro de gengivite, né? Então, exacerbando esse quadro de gengivite, isso pode piorar. Então, se piora, se a gravidinha não vem ao dentista, ou ela está com essa gengivite já, e ela já negligencia, né, a escovação, isso pode piorar um quadro de gengivite para uma periodontite. E aí que tem o risco, né? Exatamente. De parto prematuro, de nascimento de criança de baixo peso, bebê de baixo peso, né, parto prematuro, mas por quê? Não por conta dessa periodontite, mas porque é uma inflamação que vai liberar ocitocinas no nosso por conta dessa inflamação. Essa inflamação não vai ser a bactéria da boca que vai passar pela placenta. Então, na verdade, é essa inflamação que vai gerar a liberação de ocitocinas e isso vai estimular contrações intrauterinas. E isso pode sim ocasionar um parto prematuro, um nascimento de baixo peso, mas isso por um quadro muito mais elevado. Então é importante, muito mais grave, né? Cada vez a gente fala de prevenção. Então a ideia é realmente que a gente faça um pré-natal, que essa gravidinha venha aí pelo menos 3 vezes, né? Então descobriu que está grávida, vem ao odontopediatra, a gente vai fazer uma avaliação bucal, se precisar fazer uma raspagem ou até passar com o periodontista, que é o mais indicado, que é o mais indicado, se precisar fazer alguma raspagem, algum tratamento periodontal mais, né, mais específico, a gente vai indicar para o periodontista para ele poder fazer essa raspagem, poder fazer um acompanhamento mais de perto, ou vir aqui realmente para fazer uma limpeza,
para a gente ajudar nessa gengivite, ou a gente ajudar a manter a saúde bucal dela durante essa gravidez. Então, esse é o pensamento. Até uma coisa simples, uma orientação da escovação do fio dental. Exatamente. Né? Tem adulto que não sabe, até hoje escovar. Eu aprendi agora com você a escovar e a passar o fio dental. Adulto, exatamente. Então, uma orientação, fazer uma parte de prevenção, fazer essa limpeza, fazer essa avaliação se realmente não precisa passar no periodontista, né? Um tratamento mais específico. E o mais importante, grávida pode vir ao dentista, grávida pode tratar, posso dar anestesia, posso tirar radiografia. Pode e deve, tem que vir, porque assim, o pior para a grávida é sentir dor, porque quando a gente tem dor, a nossa pressão arterial ela aumenta, e se a gente tem pressão arterial aumentada, a gente pode ter problema realmente, contração intrauterina e ter um risco, né? Então assim, tem dor, tem que ir ao dentista. Agora eu quero fazer um clareamento, eu quero fazer uma faceta, não vai ser na época que você está grávida que você vai fazer uma coisa dessa, mas assim, tem dor, precisa fazer um tratamento de canal, precisa fazer uma cárie. Existem as melhores épocas para as grávidas virem ao dentista, né? Então, assim, até os primeiros 3 meses a gente pede realmente, o bebê está nessa fase inicial de formação, então não seria o momento mais indicado, mas assim, durante esses 3 meses a grávida está com dor, tem que vir, não pode sentir dor, porque se sentir dor, aumenta a pressão arterial e é ruim para o bebê. É isso que a grávida tem que ter realmente na cabeça. Então vem, a gente não vai tirar uma radiografia nessa época, não vai fazer nada que realmente vai prejudicar o bebê, porque sentir a dor já vai prejudicar o bebê. Exatamente. Então esse é o pensamento que a grávida tem que ter. Então a melhor fase, né, para a grávida realmente vir, para fazer um tratamento específico de dor, de cárie, do que ela tiver precisando, estamos falando de tratamento, seria a partir do 3º mês de gravidez. Em diante. E os últimos 3 meses também não são tão adequados, porque ela está com o barrigão, a posição já não é adequada, mas a gente, se precisar, também tem que vir, tá? No último trimestre deu uma dor no dente, tem que vir. A gente sabe a posição da cadeira, existe uma posição da cadeira que tem que colocar a gravidinha, porque tem uma veia aqui que passa que pode realmente interromper. Então, existe uma posição adequada da grávida, a gente tem as almofadinhas que a gente coloca, ou aqui nas costas, para que isso realmente não venha obstruir. Então, a gente tem todas as orientações, né? A gente sabe que a grávida tem que ir ao banheiro antes, com mais frequência, a gente parar, então tem a forma da cadeira de colocar. Então, realmente tem que ser capacitado para poder atender uma gravidinha. Não é realmente qualquer profissional. Muitos profissionais nem querem colocar a mão, porque é grávida, ficam com medo, e pelo contrário, pelo amor de Deus, ela está tão saudável que ela está gerando um bebê. Né? É ao contrário. Então, tem que tratar assim. Mas o pré-natal odontológico, ele se trata de prevenção. Prevenir, para que ela realmente não tenha nada e não ocasione nada para o bebê. E existem sim alguns fatores, não só essa gengivite gravídica, existem alguns casos que as mamães ficam com esses dentinhos mais moles, né, mais amolecidos, e ficam com essa mobilidade dentária, e aí precisa passar com o periodontista. E tem assim os granulomas, que a gente fala que é o granuloma gravídico, que são que a gengiva são bolas que incham na gengiva. Tem grávida que já estava na 3ª gestação, nunca teve na 1ª, na 2ª, e vai ter na 3ª, ou mesmo que tenha na 3ª. Nasceu essa bolinha na gengiva, cresceu essa gengiva, vem, né, ao odontopediatra ou ao seu dentista fazer um diagnóstico. Muitas vezes a gente precisa tirar isso, e muitas vezes com uma raspagem a gente consegue remover e limpar, e isso realmente regride. Né? Então isso pode vir a acontecer também, né? Que são esses granulomas, são esses inchaços, essas bolinhas que vêm na gengiva, e normalmente entre um dentinho e outro. Tá? Então isso pode acontecer. Faz na consulta do pré-odontológico. Então tem as orientações, tem o próprio tratamento da grávida que pode acontecer. Isso, então o próprio tratamento, as prevenções que a gente pede para vir no 1º trimestre, no 2º trimestre, para fazer a prevenção, e no último trimestre, a gente na verdade vai passar todas as orientações que a mamãe precisa ter em relação ao bebê. Então são 3 consultas. São 3 consultas. Uma no 1º trimestre, uma no 2º e uma no 3º, que é somente no 3º que vai ter as orientações pro bebê. Exatamente. Cuidado com a boquinha do bebê. Cuidado com o bebê. Se eu higienizo ou não higienizo. Então isso até o nascimento do 1º dentinho, porque nasceu o 1º dentinho a gente já conversou que a mamãe já vai trazer. Então antes de nascer, o que eu
faço? Eu escovo, eu limpo, eu não limpo? Aí vamos falar de chupeta, vamos falar de mamadeira, né? Qual é o período que a gente usa a chupeta, por que a gente tem que usar a chupeta, a mamadeira, o melhor bico de chupeta. Tem tudo isso que a gente precisa passar. Hábitos de chupar dedo, qual a alimentação, vocês fazem um diário alimentar? Exatamente, e se tem que limpar, se não tem, se é preciso, se não é. Vamos falar de linguinha, vamos falar do freio lingual, sei lá, se a mãe tá amamentando não tá, se essa criancinha tá, se esse bebê tá amamentando não tá. Então se não tá, a gente vai orientar, né, até para uma consultora de aleitamento, né, se precisa melhorar essa pega que não está sendo efetiva, e se precisa realmente fazer uma cirurgia, né, uma frenotomia nessa língua, a gente faz essa avaliação, né, e a gente já passa, na verdade, todas essas orientações. Para a mãe já saber quando ele nasceu, o que ela tem que fazer. Porque se ela só vai trazer o filho a partir dos 6 meses, no dentinho nascer, então essa fase, o que ela faz? Então no pré-natal a gente passa. E a gente passa nesse último trimestre, porque ela está querendo absorver tudo que está acontecendo, de conhecimento possível. Então é a hora, não vai ser no primeiro trimestre que a gente vai falar disso, vai ser no último, que ela está querendo saber de tudo que ela tem que fazer agora com o bebê, que o bebê vai nascer já. Então é nessa fase que a gente chega para ela e já conversa nessa fase de passar todas essas orientações. Então é super importante realmente vir e fazer esse pré-natal. São essas 3 consultas. Legal. Obrigada, Carol. Você tem mais algum recadinho para dar para as mães? Adoro. Orientação, prevenção. Então, tantas gravidinhas, vamos fazer prevenção, vamos se prevenir, usar escovinha de dente, vem ao odontopediatra, vem conversar, vem tirar suas dúvidas. Né? Se tiver dúvida, perguntar pra gente aqui, né? Mandar por e-mail, por direct, exatamente. Mas o importante é vir às consultas, fazer as prevenções, não adianta vir só depois que está com dor. O que eu falei é o que eu fiz, né? Um tratamento sai muito mais caro do que uma prevenção. Né? Prevenir não tem preço. Né? É muito mais saudável, né? Porque você vai ficar com a boca mais saudável, e a boca ela é uma porta de entrada, né, de bactérias e de tudo mais. Né? Então, e é nosso cartão de visita, né? Vamos combinar. Né? Então, vamos manter o nosso sorriso saudável, nossa boca saudável, fazendo prevenção. E outro, o tempo na cadeira é muito menor, as consultas são muito mais agradáveis. Exatamente. A gente percebe quando a criança já vem desde pequenininho. E que ela fica mais agradável. Exatamente. Aquele trauma, né? Que os pais têm, meu Deus, que eu morro de medo, então não sei o quê. Se realmente a criança vem desde pequenininha, ela vem, começa a vir e não tem mais nenhum receio, né? Porque vem que a gente brinca, é tudo lúdico. Então é uma outra filosofia, um outro modo de pensar, né? Então a gente tem que pensar em prevenção, tanto as mães, né, na fase durante a gestação, quanto os bebês e crianças e tudo mais, para que cresçam, né, crianças saudáveis e tenham esse hábito e que possam passar, que sejam propagadores disso também, né? Exatamente. Da prevenção. É isso que a gente prega e que a gente quer fazer aqui. Aplicar aqui. Aplicar aqui. Obrigada, Carol. Até mais.